aí, pessoal do Foi Que Eu Disse TV, tudo bem? Bom, antes de mais nada, eu preciso me apresentar, né? A gente está começando agora o projeto na Foi Que Eu Disse TV e eu sou o Flávio Gomes, sou jornalista, já há muito tempo em cobertura de automobilismo, tenho mais de 20 anos em coberturas in loco de Fórmula 1, mais de 250 grandes prêmios e explicar também um pouquinho desse cenário, que não é exatamente um cenário montado, isso aqui é tudo real. Isso aqui é a minha sala de troféus, porque eu sou piloto também, já há mais de 20 anos, corro sempre com carros clássicos, embora já tenha participado também de corridas e de provas de outras categorias. Ganhei 1000 milhas já na minha categoria, isso 2 anos atrás, aliás, dia 25 agora, na pista para a minha terceira edição de 1000 milhas em Interlagos. Mas não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar de Fórmula 1. Esse programa, o Pé no Porão, que faz uma homenagem no nome a um dos maiores jornalistas, meu amigo, o Edgar Melo Filho, que hoje trabalha na ESPN. O Edgar cunhou essa expressão, né? Pé no porão, pé na tábua, no fundo do acelerador, que ele sempre utilizou nos seus comentários, nas suas narrações também. Então a gente escolheu esse nome para o programa numa homenagem mesmo ao Edgar. Edgar, um beijo para você. Outro que foi um grande piloto, e esse piloto mesmo de verdade. Tô cheio de troféu aqui porque nessas categorias de carros antigos a gente acaba correndo bastante, fazendo muitas provas, e há uma certa generosidade, digamos assim, na distribuição de troféus. Mas olha, no Pé no Porão, todas as semanas, a gente vai falar de Fórmula 1, quase que exclusivamente. Por que eu estou dizendo quase? Porque é claro que o universo do automobilismo tem muito mais do que a Fórmula 1 e a gente, de vez em quando, vai esbarrar em outras categorias ou em outros episódios, em algumas efemérides importantes. Tem Fórmula E, tem Fórmula Indy, tem o automobilismo nacional, tem também o Mundial de Endurance, 24 horas de Le Mans, Mundial de Rally, tem um monte de coisa. Mas basicamente aqui a gente vai falar semanalmente de Fórmula 1, até porque o calendário da Fórmula 1 é um calendário muito extenso. São hoje 24 corridas. Quando eu comecei a cobrir Fórmula 1 eram 16 provas, quase tudo na Europa. Hoje a gente tem uma enormidade de corridas no Oriente Médio, no continente asiático, nos Estados Unidos. Enfim, a Fórmula 1 é um esporte global, um esporte que tem muitos apaixonados. O brasileiro é efetivamente apaixonado por carro, por velocidade, pela Fórmula 1. Foram muitos anos de conquistas, de vitórias com pilotos brasileiros. Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa, os pilotos que ganharam corridas e outros tantos que participaram do Campeonato Mundial não tiveram resultados tão expressivos, mas é claro, tem uma grande importância na história da categoria. Esse ano, 2026, nós teremos um piloto brasileiro no grid, como já tivemos no ano passado, é o mesmo, inclusive, Gabriel Bortoleto, que estreou na última temporada pela Sauber, naquele que foi o último ano da equipe Sauber na categoria, equipe que se transformou em Audi. A Audi alemã, das 4 argolas, comprou a Sauber alguns anos atrás, veio construindo uma transição paulatinamente e, inclusive, foi a primeira equipe a colocar um carro de 2026 na pista neste ano, um teste em Barcelona, no dia 9 de janeiro, exatamente, no dia 9 de janeiro isso aconteceu, um teste de sistemas para ver se estava tudo funcionando direitinho, enfim, não um teste de performance, evidentemente, né? Mas falaremos muito da Audi ao longo do ano, falaremos muito também em todos os nossos programas de pré-temporada da Fórmula 1. A Fórmula 1 começa só no dia 8 de março. E para a gente começar a falar de 2026, não dá para pular o novo regulamento. E é isso que a gente vai explicar agora aqui no nosso Pé no Porão. O que será, como será a Fórmula 1 de 2026. Muito bem, Fórmula 1 2026. Olha, a Fórmula 1 nasceu em 1950 e nesses 76 anos de vida, nós nunca tivemos uma mudança de regulamento tão drástica, tão radical como essa que estamos vivendo, vamos viver
nessa temporada de 2026. É bom a gente dizer, é claro, que no começo da Fórmula 1, nos anos 50, nos anos 60, 70, e aí quando começou ali nos anos 80, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais regulamentadas, né? Mas a Fórmula 1 era meio que uma força livre de protótipos, valia meio que qualquer coisa, e ao longo dos anos os regulamentos foram sendo escritos para tentar equilibrar as coisas entre as equipes mais fortes, mais ricas e tudo mais, aquelas que utilizavam motores de um jeito, outras que utilizavam outros motores, os turbos contra os aspirados, enfim, tanta coisa aconteceu nesses 75 anos. Mas de uns anos para cá, a Fórmula 1 tem tido regulamentos bastante restritivos para tentar, como eu disse, equilibrar as disputas. Nem sempre isso é alcançado, né? Mas de 2025 para 2026, a revolução é realmente muito grande. Muda tudo. Só não muda o fato de que os carros continuam tendo 4 rodas, né? Um motor, um piloto que vai aqui dentro, e quem chegar primeiro ganha a corrida. Aliás, eu estou usando esse carrinho aqui hoje para tentar explicar, vou explicar as mudanças do regulamento, mas é uma coisa meio louca, né? Porque eu estou usando um carrinho de 1996. Essa Ferrari aqui, que foi a Ferrari da estreia do Michael Schumacher na Ferrari, o primeiro ano dele na equipe italiana. E era um dos piores carros da história, um dos piores carros que a Ferrari construiu na sua trajetória, na sua história na Fórmula 1. Mas para o que a gente vai mostrar aqui, só apontar, serve. É um carro de Fórmula 1. Tá? Inclusive nas dimensões, no tamanho, parecidas as dimensões com os dos carros que nós vamos ter em 2026. Então vamos começar falando disso. Primeira grande mudança para 2026 está justamente no conceito dos carros, na construção dos carros. Há uma reclamação, ou houve pelo menos uma reclamação recorrente nos últimos anos, sobre os tamanhos, sobre o tamanho dos carros da Fórmula 1. Jamantas enormes, gigantescas, compridas, largas. Isso foi piorando nas últimas temporadas, a ponto de a gente ter carros hoje que mal conseguem fazer uma curva em Mônaco, por exemplo, né? Então, uma das primeiras medidas da FIA e também da Liberty, que é a dona da Fórmula 1, para escrever o regulamento de 2026, foi diminuir o tamanho e o peso dos carros. Os carros, neste ano, serão 10 centímetros mais estreitos. Pode parecer pouca coisa, mas quando a gente olha num carro de corrida, vocês vão perceber isso nas imagens de televisão ao longo do ano, quem for às corridas também, quem puder ir ver corrida ao vivo pessoalmente, vai perceber que os carros realmente encolheram, e encolheram bastante. São 10 centímetros a menos na largura, são 20 centímetros a menos no entre-eixo, no comprimento do carro, né? A gente sempre mede isso pelo entre-eixo, que é do centro da roda dianteira até o centro da roda traseira. Nós temos o entre-eixos. Eles serão 20 centímetros mais curtos. 20 centímetros, olha, é mais ou menos o tamanho desse carrinho aqui, tá bom? Em tamanho real. Estou sem régua aqui, deveria ter pegado uma régua, uma trena, mas tudo bem. Outra coisa que diminui nos carros, o peso. Os carros estavam muito pesados, 798 quilos, eles diminuem para 768 quilos. São 30 quilos a menos. E você sabe que em automobilismo, em corrida, a relação peso-potência sempre é muito importante. Faz-se de tudo para tirar peso de um carro. Nos últimos anos, inclusive, as equipes andaram tirando até tinta, né, para que os carros chegassem ao peso mínimo. Então, os carros de 2026 serão 30 quilos mais leves do que os carros do ano passado. Isso é o hardware, digamos assim, né? É o carro. Agora, tem um monte de coisa no coração do carro, e eu fiz a minha colinha aqui, que a gente vai explicar agora, porque vai mudar muito, não só na construção, na concepção dos carros da Fórmula 1, como também no estilo de pilotagem de cada um. Vamos começar? Vou botar meus óculos para a gente começar. Já falamos do tamanho, das medidas, né, das dimensões dos carros, e tem um negócio de 2026 que vai chamar muito a atenção, que é a tal da aerodinâmica ativa. O que significa isso? O que será isso? Os carros terão 2 modos aerodinâmicos controlados de dentro do cockpit, com botões, provavelmente. O modo X e o modo Y. O modo X
é o modo de asa aberta. O que vai acontecer nos carros de 2026? As asas dianteiras, que são muito diferentes dessas daqui, hein, gente? Esse carro é de 96, esse carro tem 30 anos. Mas enfim, tinha asa também. Asa dianteira e asa traseira, elas vão ter elementos móveis, que podem abrir e fechar, abrir e fechar. É claro que o modo de asas abertas vai ser utilizado nos trechos de alta velocidade, em geral nas retas, mas podem ser utilizados também, depende da pilotagem de cada um, em curvas, em trechos de curvas de raio longo e de alta velocidade. O piloto vai controlar isso de dentro do cockpit e vai utilizar o tal do modo X e o tal do modo Y, onde ele bem entender. Claro que na prática a gente vai ver carros nas retas, com o tal do modo X, as asas abertas, e quando você chega na curva, as asas se fecham. Elas oferecem um maior arrasto para justamente você ter mais estabilidade para fazer as curvas no carro de Fórmula 1. Mas isso é curioso, é interessante, porque não é a asa móvel que a gente ficou acostumado a ver desde 2011, quando inventaram a tal da asa que abre quando você está a 1 segundo do piloto da frente para conseguir facilitar a ultrapassagem. Não é bem isso. Esse modo X, esse modo Y, esses dois modos vão entregar mais performance aos carros e poderão ser utilizados no momento em que eles bem entenderem. Então, os pilotos vão ter de administrar isso numa volta. Eles podem abrir e fechar as suas asas onde eles bem entenderem e terão de fazer isso 50, 60, 70 vezes em 70 voltas, né? Várias vezes por volta, dependendo, é claro, do tipo do circuito. Essa é a tal da aerodinâmica ativa. Agora, tem um troço que tá todo mundo ainda se perguntando como é que vai funcionar e a gente vai saber mais na prática, que que são, na verdade, os modos de ultrapassagem e os botões de potência. São duas invenções para esse ano. O primeiro é o tal do Boost, que é o botão de potência máxima, que o piloto vai poder utilizar também quando ele bem entender durante uma volta. Aperta o botão e o seu carro ganha a potência máxima. Por que o cara não faz a corrida com o botão apertado o tempo inteiro? Porque a potência máxima vai gastar muita energia. Os motores de 2026 vão entregar metade da sua potência a partir dos motores elétricos e a outra metade a partir dos motores a combustão. Se você gasta toda a energia de bateria que você tem no seu motor elétrico, você perde metade da potência do carro. Então, os pilotos vão utilizar esse boost, esse botão de potência, quando acharem que devem, para se defender de uma tentativa de ultrapassagem, para tentar fazer uma ultrapassagem, mas sempre com um preço a pagar, que é gastar mais energia. Então, a administração de uso desses botões vai ser bastante interessante também para a gente ver como é que vai funcionar ao longo da temporada. Agora, tem o tal do modo ultrapassagem, que é a nova asa móvel. Estou falando isso por quê? Porque a asa móvel, como eu disse agora há pouco, você podia abrir quando estava a menos de 1 segundo, né? 1 segundo ou menos de distância do piloto que está na tua frente. Esse modo de ultrapassagem também vai ser utilizado apenas quando o piloto estiver menos de 1 segundo ou 1 segundo ou menos atrás daquele que ele vai tentar ultrapassar. Ele vai ganhar uma potência extra, uma velocidade extra para tentar fazer a ultrapassagem. Também vai haver um gasto maior de energia, mas menos do que aquele botão, o tal do boost. E esse modo de ultrapassagem, repito, só quando você estiver a menos de 1 segundo do piloto da frente. Vai ser muito interessante também ver como é que os pilotos vão fazer essa gestão da energia, que é um outro elemento desse novo regulamento que vai ser introduzido nesse ano. Os pilotos terão como fazer o controle da bateria, o controle da energia do seu carro de dentro do cockpit. Vai ser uma guerra estratégica, a gente vai ver ultrapassagens acontecendo em pontos onde normalmente não aconteciam, porque vai ter um piloto que vai estar com menos energia, com menos potência, numa curva, por exemplo, onde é quase sempre impossível ultrapassar, e o cara que está atrás vai estar com mais potência e vai conseguir fazer a ultrapassagem. Então nós vamos ver muitas ultrapassagens, estou falando tudo isso na teoria, porque a gente sabe como são engenheiros da Fórmula 1. No fim das contas, eles acabam sempre descobrindo maneiras de se defender, de atacar e de tentar fazer com que a corrida tenha alguma lógica. Por enquanto, com esse novo regulamento, a lógica
não é uma commodity que está sendo muito valorizada, não. Vamos ver como é que vai acontecer e como é que os pilotos vão fazer essa gestão de energia, o uso do botão de potência máxima, o boost, e também o modo de ultrapassagem. É uma das grandes curiosidades para 2026. Muito bem. E os motores? Motores de Fórmula 1, já há algum tempo, são híbridos. Motores de combustão junto com motores elétricos que aumentam a potência. São motores de combustão V6, 1.6 apenas, 1.600 centímetros cúbicos de cilindrada em V e turbo, né? Junto com esses motores, até o ano passado, eram acoplados dois motores elétricos. Um sistema que recuperava energia das frenagens e outro do calor do turbo. Esse do calor do turbo, que era chamado de MGU-H, tá fora. Não vai ser mais utilizado. O MGU-K, que é esse sistema que recupera energia das frenagens ou até das desacelerações e por isso dá mais carga para a bateria e por isso entrega mais potência do motor elétrico, esse continua. A grande diferença é que nesse ano, metade da potência dos carros, da unidade de potência, como se chama hoje, virá do motor elétrico e a outra metade virá do motor a combustão. Isso significa que os motores elétricos triplicam a sua geração de potência em relação àquilo que era utilizado até o ano passado. Para se ter uma ideia, teve uma corrida em Mônaco uma vez, que o Daniel Ricciardo da Red Bull ganhou, que ele ficou sem o tal do MGU-K, ele perdeu a potência de bateria. Mas como o percentual de potência desses motores era muito menor vindo da parte elétrica do que do motor de combustão, o Ricciardo conseguiu, em Mônaco, é claro, onde dá para fazer isso, conseguiu se manter na frente, foram algumas voltas e ganhar a corrida. Isso hoje será impossível. Se o cara perde o seu motor elétrico, tem algum problema no tal do MGU-K, tem problema na gestão da bateria, ele perde metade da potência, metade. O seu carro cai de 1.000 cavalos para 500. Então, não há a menor possibilidade de você fazer uma corrida desse jeito. A gestão desses motores vai ser a grande sacada de 2026. São 5 fabricantes de motores. Claro que eu fiz a minha colinha. Eu sei de cor, mas é bom porque assim eu não me esqueço de ninguém na hora. Pegando os meus óculos, porque eu já sou velhinho. Vamos lá, motor Audi, para equipar a equipe Audi, a antiga Sauber. Motor Mercedes estará na Mercedes, na McLaren e na Williams. Essas as equipes que vão utilizar os motores Mercedes. A Ferrari vai fazer os motores dela mesma, da equipe Haas e também da equipe Cadillac. A equipe estreante é a 11ª equipe nessa temporada. A Honda fará os motores da Aston Martin nesse ano. Eu falei da Mercedes, de McLaren, Williams e Mercedes e faltou uma, a Alpine. A Alpine que também vai utilizar motores Mercedes. A Renault está fora da Fórmula 1 como fornecedora de motores. E a Red Bull e a sua filial, a Racing Bulls, vão utilizar um motor Ford / Red Bull. Ele está sendo construído em conjunto pela equipe e também pela Ford, que volta à Fórmula 1 depois de muitos anos, né? 20 anos, 21 anos. O último motor Ford que a gente teve na Fórmula 1, a última equipe que tinha algum vínculo oficial com a Ford, era a Jaguar, justamente comprada pela Red Bull e que estreou em 2005 com esse nome Red Bull. Então, Audi, Mercedes, Ferrari, Honda e Ford são os 5 motores da Fórmula 1 nesse ano. E em 2028, a Cadillac poderá ter o seu próprio motor também, fabricado junto com a General Motors. Esse vai ser o grande diferencial de 2026. A gestão elétrica combustão desses motores. Há um enorme ponto de interrogação, porque principalmente o motor Audi e o motor Ford são motores estreantes nessa era híbrida da Fórmula 1. Será que essas duas fábricas vão conseguir fazer bons motores? Vão conseguir trabalhar essa questão da energia e vinda dos motores elétricos e da potência dos motores a combustão? Pergunta para a qual não tenho respostas. Pneus agora. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um pneu de Fórmula 1. Só que é um velho Goodyear, de 1997, que virou uma mesa de centro aqui.
A Fórmula 1 tem como fornecedora já há bastante tempo a Pirelli e os pneus continuam tendo aro 18. Esse aqui da mesinha aqui era aro 13. A roda era aro 13 e o pneu era muito gordo, né, na sua parede lateral. Hoje a gente tem pneus de perfil bem mais baixo, as rodas são de aro 18, mas os pneus estarão mais estreitos também. 2,5 cm na frente, 3 centímetros atrás. Isso significa menos arrasto aerodinâmico e também menos peso nos carros da Fórmula 1 de 2026. Combustíveis, outra grande novidade, acabou a gasolina. Não tem mais gasolina oriunda, derivada do petróleo na Fórmula 1. Acabaram. Combustíveis serão sustentáveis, serão renováveis e certamente serão sintéticos, né? A Fórmula 1 determinou que a partir de 2026, até porque ela quer chegar à emissão zero de carbono em 2030, que a partir de 2026 não se usam mais combustíveis fósseis na categoria. Combustíveis fósseis, a gente está falando do petróleo, né, dos derivados de petróleo, da gasolina que sempre foi utilizada nos carros da categoria. Todas as petroleiras ou todas as empresas de energia que estão na Fórmula 1 já trabalham no desenvolvimento desses combustíveis há bastante tempo e a gente vai ver esses combustíveis, vai conhecer esses combustíveis sintéticos nesta temporada de 2026. Segurança, aí são coisas que a gente praticamente não vai ver. Os carros terão reforços aqui na estrutura de bico, né, da frente, no Santo Antônio também, nas laterais, são reforços para que diminuam as consequências de acidentes, né? E uma última coisa, ainda que diz respeito à aerodinâmica, o assoalho dos carros. Esse aqui de 96 está bem parecido, inclusive, com o que vai ser utilizado agora, 30 anos depois. Porque nas últimas 4 temporadas nós tivemos um regulamento que previa a criação do efeito solo, principalmente a partir dos túneis do assoalho. Os assoalhos eram muito sofisticados, cheios de corredores, cheios de aletas, era uma coisa do outro mundo. Você trocar um assoalho desse, inclusive, custava uma fortuna. Agora os assoalhos serão praticamente planos, os difusores um pouco mais estendidos atrás, tudo isso para que os carros possam andar um pouco mais altos, inclusive, e para que o efeito solo perca a importância que ganhou nos últimos anos, inclusive dificultando muito o trafegar, o pilotar atrás de um outro carro muito perto por causa da turbulência. Você tinha o ar muito sujo e como os carros dependem muito do ar limpo para que a aerodinâmica funcione, isso não estava acontecendo e a gente via uma grande dificuldade dos pilotos perseguirem os seus adversários coladinhos neles. Como o efeito aerodinâmico, a pressão aerodinâmica gerada pelo assoalho do carro vai ser bem menor em 2026, esse problema, teoricamente, estará solucionado. Bom, e com tudo isso, o que esperar de 2026? Olha, é um campeonato muito longo, 24 corridas. As relações de força que a gente viu nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá, quando começaram a ser utilizados os carros híbridos, os motores a combustão e elétricos, etc. e tal, a gente não viu uma mudança muito grande na relação de forças, não. De 2014 para cá, tirando o ano passado, apenas pilotos da Mercedes e da Red Bull tinham sido campeões. O ano passado, sim, a gente teve a quebra dessa hegemonia dupla com o Lando Norris sendo campeão pela McLaren, né? A McLaren que não ganhava um título fazia muito tempo. A relação de forças vai ser a mesma em 2026? Não sei. Quem diz que sabe, está mentindo, está inventando, está chutando. A gente só vai saber realmente quem está largando na frente, quem está saindo na frente com esse novo regulamento, quando os carros forem para a pista para valer. Isso acontece agora, a partir do dia 20. Do dia 20, agora no final do mês, de janeiro, quando a gente vai ter 5 dias de treinos em Barcelona. Esses 5 dias de treinos vão ser fechados para a imprensa, fechados para o público, porque vai quebrar muito carro, nenhuma marca vai querer ficar
ser associada a carro fumando, quebrando, não andando, saindo do boxe e parando. Por quê? Porque todo mundo vai apanhar um pouco nesse começo. Depois desses 5 dias de testes, agora no final de janeiro, dos dias 26 a 30, tá? 26, 27, 28, 29 e 30 em Barcelona. Aí todo mundo volta para as fábricas, vê o que deu certo, vê o que deu errado, e serão 2 sessões de testes de 3 dias cada uma no circuito do Bahrein, antes do início da temporada em 8 de março. A gente pode esperar rigorosamente tudo de 2026. Milagres como a Brown GP, que em 2009, no seu único ano de existência, foi campeã, acho difícil, acho bem difícil. Mas não se descarta absolutamente nada. A Audi, por exemplo, a equipe do Bortoleto, tem uma enorme experiência com carros híbridos que traz lá de Le Mans, dos anos em que dominou o Campeonato Mundial de Endurance, né, de provas de longa duração, e ganhou quase todas as provas que disputou nas 24 horas de Le Mans. Pode ser uma grande surpresa? Pode ser. A Cadillac pode ser? É um pouco mais difícil. É uma equipe que sai de uma folha em branco, tipo isso aqui, um papel em branco que nasce a Cadillac. A Audi não, a Audi é uma sucessora da Sauber, já tem gente trabalhando lá há bastante tempo, o Mattia Binotto, ex-Ferrari, é o chefe, o pessoal que veio da Red Bull, enfim, tem um monte de gente lá que está acostumada com a Fórmula 1. A Cadillac é um pouco diferente. Os mais veteranos são os seus pilotos, o Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez. O resto é todo mundo meio cabaço nessa equipe que vai aprender a disputar um campeonato mundial de Fórmula 1. A Red Bull do Max Verstappen é a Red Bull do Max Verstappen, a gente nunca pode descartar. Como é que vai ser a Ferrari? O Lewis Hamilton odiou essa geração de carros que a gente teve de 2022 até 2025. Se os carros forem muito melhores para pilotar, será que ele recupera aquele seu talento excepcional que lhe deu 7 títulos mundiais? A gente não sabe. O Hamilton está com 41 anos de idade. Tem o Alonso, que é macaco velho. Ele sabe, já passou por várias gerações de carros, sabe como extrair alguma coisa diferente de um carro de Fórmula 1? Saberá com essa nova geração? Não sei. Tudo é realmente um caderno aberto. Olha que imagem linda, um caderno aberto com todas as folhas em branco, e elas vão começar a ser preenchidas a partir do dia 8 de março com o Grande Prêmio da Austrália. E aqui no Foi o que eu disse TV, você vai encontrar comigo toda semana para a gente comentar as corridas, falar sobre as próximas corridas, falar sobre o piloto brasileiro, Gabriel Bortoleto, que é um representante importante, claro, nesse momento, está numa equipe como a Audi e é um piloto muito promissor. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar ao longo do ano. Então eu espero vocês, todas as semanas aqui no Foi o que eu disse TV, tá bom? Quanto à minha salinha de troféus, eu espero que nos próximos programas eu já possa acrescentar mais um, tipo aquele ali. Vocês estão vendo aquele ali em cima? As coisinhas amarelas? Aquele ali foi das 1000 milhas de 2024. Ganhamos P1. E a gente vai ser P1 na vida de vocês a partir de agora para falar de Fórmula 1. Tchau, pessoal. Valeu!